vida, um caminho de felicidade, trilhas na terra para encontrar a verdade. Sentes por vezes e só errou em pensar em parar. Eu te digo, amigo, por estar na terra já és feliz. Pense nos santos, quantos sofreram para professar aquele que a todos pode salvar. E não desistas, pensa que podes e mais poderás crescer em virtudes, e as oportunidades vão se renovar. De nossas vidas, caminho seguro de evolução. Sempre haverá problemas na caminhada, e a solução está na decisão pensada de seguir em frente juntos com Jesus. Abra seu coração, vem me dê a mão, juntos como irmãos, fazer de nossas vidas caminho seguro de evolução. Sempre haverá problemas na caminhada, e a solução está na decisão pensada de seguir em frente juntos com Jesus. O Senhor pode ser seu amigo, como tem sido há tempos na minha família. Carregue um sorriso otimista, libere a luz quem você brilha, quem você brilha. Não perca a chance de viver na paz de Deus. Caminhar no bem,
você nasceu pra vencer. O Senhor pode ser seu amigo. Só no amor há alegria de servir ao bem. E a alegria é toda nossa, de aqui nos encontrarmos mais uma vez, com essa recepção musical e sem menos importância do amor com que os nossos benfeitores da Casa Perseverança nos recebem nesta noite. Quero dar uma boa noite a todos os companheiros que aqui se encontram nesta noite. Quero dar uma boa noite para os nossos companheiros que nos acompanham de suas casas, para todos aqueles que se ligam a nós pela força da tecnologia da internet, mas que, sobretudo,
se encontram conectados ao coração de nossa perseverança através da força do amor, tão exaltada nessa canção que cantamos há pouco. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos, mais uma vez podermos contar com a força espiritual desta casa em nossa vida e sentirmos que a partir deste instante nós seremos alvos do amor, dos olhos, do carinho, da força de Dr. Bezerra e de todos os nossos benfeitores. Então eu gostaria uma vez mais de convidar a todos aqueles que aqui se encontrem e convidar aqueles que estão em suas casas nos acompanhando, que fechassem seus olhos, que relaxassem do local onde você se encontre, respirando fundo, tentando nesta hora entrar verdadeiramente em sintonia com Deus, porque a partir deste instante Deus nos chama para viver ao seu lado, Deus nos chama através do seu carinho de amor e de paz. Vem viver, vem cantar, solte a voz, vamos lá, vai saber que viver é demais. Vem viver, vem cantar, todos nós, vamos lá, vai saber que viver é demais. Lembremo-nos de Jesus. O Mestre já se encontrava em Jerusalém, recebido triunfalmente na sexta-feira, e por conta disso, levantara a ira e o desamor por parte daqueles que queriam persegui-lo e prendê-lo. Jesus, que já havia multiplicado pães e peixes, Jesus que já havia devolvido vista aos cegos, que já fizera levantar os paralíticos, que já curara de uma febre profunda a sogra de Pedro, e que agora se encontrava no centro social do judaísmo de então. Jesus se encontrava na companhia de seus discípulos, e aqueles homens então, buscando apanhá-lo em qualquer tipo de contradição, juntam-se para de alguma forma tentar a Jesus. Chegam-se a ele, herodianos e fariseus, e dizem, como só ia acontecer, naquelas palavras brandas que querem nos tornar maiores do que verdadeiramente somos: Mestre, sabemos que tu és verdadeiramente o mestre dos judeus, sabemos que opera milagres, e sabemos que não se curva a qualquer tipo de pressão. Então dize-nos, é justo pagar o tributo a César? Jesus, em seu íntimo, entendendo as palavras daqueles homens, reconhecendo a armadilha por que estava prestes a entrar, pergunta àqueles homens, onde está a moeda? E eles então sacam uma moeda de prata, um denário, e pergunta a eles, de quem a imagem? De quem é essa inscrição? E eles respondem, é de César. E Jesus então, mais uma vez, na sua grandeza e sabedoria, responde, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mestre Jesus, todos os dias, nós que aqui nos encontramos nesta terra, Senhor, somos tentados para que de alguma forma, Senhor, possamos dar mais importância às coisas da terra e não às coisas de Deus, sem que busquemos em verdade o equilíbrio das duas coisas.
Haja vista, Senhor, que ainda somos seres humanos e necessitamos do trabalho diário para o sustento dos nossos corpos, para a manutenção de nossa vida. Mas precisamos, Senhor, encontrar o equilíbrio com as coisas de Deus, aquelas que o Senhor continuamente vem nos ensinando todos os dias e que tantas vezes nós teimamos em não ouvir. Jesus, esta família Perseverança mais uma vez se junta nesta noite, sob o amparo do teu olhar nesta casa, para que então, Senhor, possamos neste dia darmos a importância devida às coisas que realmente são de Deus, e que desta forma, Senhor, possamos conquistar o equilíbrio que nos falta tanta vez para continuarmos a caminhar diante de tantos problemas na nossa terra. Somos tantos, Senhor, e enfrentamos tantas dificuldades. É a dor da separação, é a enfermidade do corpo físico, são os problemas financeiros, são, Senhor, problemas de toda sorte que tantas vezes tentam nos afastar das coisas de Deus, tornando-nos, Senhor, mais próximos das coisas de César, das coisas dos homens. Ensina-nos então, Jesus, a ouvirmos a Tua voz, a darmos, Senhor, o peso necessário para as coisas que em verdade irão nos acompanhar quando passarmos, Senhor, para a verdadeira vida, a vida da espiritualidade. E então, Senhor, ouvindo a Tua voz todos os dias, nós saberemos te responder: Senhor, nós aqui estamos e queremos continuar a caminhar contigo, porque Tu, Senhor, verdadeiramente é o motivo, é a força e é a mola propulsora de nosso viver. Fica então, Senhor, na vida de todos nós. Fica, Senhor, na vida de todos os companheiros que aqui se encontram. Fica, Senhor, envolvendo os seus familiares, onde quer que se encontrem neste momento, Senhor, porque através da prece e poema que Tu nos ensinaste, nós queremos, Senhor, pedir-te a permissão para que nós possamos dar como iniciada a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. É uma alegria poder anunciar aos companheiros, nosso companheiro de tantos anos de nossa Casa Perseverança, Paulo César Pio, que nos fará a mensagem da noite. Ainda ontem, quando aqui estávamos na companhia de Dona Guiomar, na reunião dos companheiros que estão retornando para o seu trabalho neste ano, Dona Guiomar nos exaltava da importância que temos de realmente fazermos as coisas de que precisamos. Ela tem reiteradamente falado a respeito disso. E é mais uma vez uma bênção podermos ouvi-la nesta noite, mas ouvir as mensagens de Dona Guiomar através da palestra de nosso companheiro Pio. Com você a tribuna, com você a palavra. Boa palestra. Boa noite, meus amigos. Acho que um pouquinho mais de som no microfone, né? Tudo bem com vocês? Estou substituindo Dona Guiomar, que era a anunciada desta noite, mas vamos falar de coisas que possam elevar o nosso coração, que possam trazer algum contributo para que a gente saia daqui pensando um pouquinho mais nas coisas do Espírito. Eu tive a ideia dessa palestra na virada de janeiro para fevereiro. Fiquei pensando assim, olha, eu prometi tanta coisa lá naquele 31 de dezembro,
Acredito que a grande maioria aqui, né, vão lá pular 7 ondinhas, jogar flores para o mar, comer lentilha, fazer uma oração com a família, acender uma vela, vão na igreja, e a gente sempre fala que vai mudar, porque a vida é feita de ciclos, né? Quando vira o ciclo do ano, a gente faz novos propósitos. E eu me peguei já com uns 3 ou 4 propósitos que eu estava enrolando, sabe? E aí eu falei, puxa vida, por que será que nós muitas vezes puxamos o freio de mão da evolução? Por que será que a gente não consegue, depois de uma iniciativa, dar uma acabativa para aquilo? Interessante, né? E aí eu fui buscar no Evangelho, Paulo de Tarso fala assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Paulo de Tarso, ele também tinha os seus questionamentos em relação a isso. E ele foi o leão do Evangelho, né? Nós estamos aqui falando de Jesus hoje graças a Paulo. E ele mesmo falava, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Me peguei pensando nisso. E aí falei, poxa, eu preciso pensar algo a respeito, primeiro para mim, e depois para passar para os meus companheiros, quando for chamado a vir falar no Perseverança. Por que será, gente, que nós puxamos o freio de mão dos nossos compromissos com a reforma íntima, com as coisas que nos faz bem, que nos faz mudar? E aí a gente muitas vezes pergunta, poxa, será? Como é que eu posso? Todo mundo aqui sabe o que precisa mudar. Todo mundo aqui tem a certeza de que precisa mudar em algo, que precisa fazer algo que não está legal na sua vida, moral, emocional, material. Falei, como é que é? Onde eu tiro essa lição? E aí no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec pergunta assim: onde é que está escrita a lei de Deus? E aí o Espírito de Verdade responde assim: na consciência do homem. A lei de Deus está escrita na consciência do homem. Todos nós sabemos o que temos que fazer. Por que a gente não faz? O espírita deixa para a próxima encarnação. Se ele faz isso, ele não está sendo espírita. Ele apenas está lendo as primeiras páginas de um livro. E nós estamos diante de uma virada de transição planetária que nós estamos vendo aí. Para vocês terem uma ideia, gente, em apenas 100 anos, 4 bilhões e meio de pessoas estão a mais aqui nessa terra. Nós viramos 1900 com 4 bilhões, nós estamos em 8,5. Por que será que reencarnou tanto espírito? Porque nós estamos com urgência de fazermos a nossa parte, porque nós seremos separados como o joio do trigo. Daqui a pouquinho, a raça ariana vai sofrer um solavanco. Então, para buscar pelo menos um exemplo de como eu posso mudar, e nós podemos fazer isso em nossas vidas, eu fui buscar uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 785. E Kardec pergunta assim: o que atrapalha o progresso do homem? E aí o Espírito de Verdade dá uma resposta mais longa, mas ele começa assim: o orgulho e o egoísmo. Falei, vou falar de orgulho. Vou falar de orgulho hoje, vai. Vou quebrar um pouco o nosso orgulho aqui. Vamos falar do orgulho, porque é uma mazela que muitas vezes a gente pensa que não tem, mas a gente tem pra caramba. E aí eu fui perguntar, onde é que eu estou sendo orgulhoso na minha vida? Como é que o orgulho, muitas vezes, não favorece o meu progresso espiritual? Acredito que cada um aqui vai colocar também na sua vida algo que fala, puxa vida, eu não sabia que eu era assim. Será que eu preciso mudar nisso ou naquilo? Volto a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que foi um senhor da lei, foi um homem importante, antes de ficar de joelhos na estrada de Damasco, quando ele estava no seu desideratum de amor, ele mesmo falou, olha, eu já vi cada coisa nessa vida, eu já fui ao 5º céu, eu sei de maravilhas que o Senhor me proporcionou ver, que olha, é demais o que eu vi, mas que para não ficar orgulhoso, foi-me dado um espinho na carne,
um mensageiro de Satanás, ele fala, que me esbofeteia de noite e de dia. E eu já pedi 3 vezes ao Senhor para ele passar de mim esse cálice. Sabe que o Espírito protetor dele, o Senhor, respondeu? A minha graça te basta. Talvez por saber que Paulo tinha ali aquele orgulhozinho, por ser um doutor da lei, e que se ele ficasse muito senhor de si, ele poderia cair. Porque o orgulho, ele é uma coisa que ele entra devagar na nossa vida. A gente não lembra, a gente não sabe que está fazendo algo motivado pelo orgulho. Tem uma história muito legal que o Leandro Carnal, nas suas palestras, menciona. Eu adoro o Leandro Carnal. E ele diz assim, ele conta uma lenda de um santo da Igreja Católica, Santo Antão. Vocês já ouviram falar em Santo Antão? Santo Antão é um santo do Egito, ele viveu na época de 2050 aqui na Terra. E aí diz lá essa lenda, muito legal, que Santo Antão era um homem muito compenetrado na sua moral, no seu progresso, nas coisas do bem. E tinha uma horda de espíritos infelizes, lá na lenda fala que era o diabo, né? Então um monte de diabão lá, querendo fazer com que Santo Antão errasse. E diz que durante dezenas de anos, os diabões ficaram em cima de Santo Antão, mas tentando ele de tudo quanto é lado que vocês podem imaginar. Era no sexo, era no dinheiro, eram coisas, e Santo Antão não foi vencido. Até que um dia, o diabão-chefe falou, chega, cansou, não dá. Esse homem realmente, ele não vai entrar na nossa. E o diabão pegou os asseclas dele e estava indo embora. Quando o diabão estava indo embora, Santo Antão sentiu aquela libertação espiritual, ele se ajoelhou no chão, respirou e falou assim, meu Deus, estou liberto, agora eu sou um santo. Aí o diabão ouviu e voltou. Vocês entenderam como o orgulho faz? Ele vai nas entrelinhas, ele vai pegando a gente pelo ego. Gente, orgulho é diferente de autoestima. Orgulho é diferente de autoconhecimento. Orgulho, quem tem o autoconhecimento, autoestima, fala, eu posso, porque eu consigo, porque eu tenho, entendeu? Eu coloco objetivos na vida, vai atrás de carreira, vai atrás daquilo que lhe faz bem e consegue vencer a si mesmo. Isso é uma virtude. Agora, o orgulho é aquela coisinha que a gente muitas vezes confunde com virtude. O orgulhoso, geralmente, ele se melindra. A principal característica do orgulhoso, ele se melindra com tudo. Então vamos perceber na nossa personalidade, às vezes, algo que não está legal. Um exemplo de melindre, assim, vamos falar de nós que somos trabalhadores do Perseverança, vamos dar um exemplo nosso. Por exemplo, estamos num grupo de trabalho na Casa Perseverança, de repente o coordenador ou um colega de trabalho faz uma observação para você, e você fala, não gostei, não era isso não. Eu não sou assim, ou não deveria ser assim. Talvez você até esteja certo, mas aí você se melindra. Você fica 1 mês sem aparecer no trabalho. E quando você aparece, você não é a mesma pessoa. Você está com aquela mágoazinha, sabe? Aquela coisa no coração que não te deixa abrir-se para as coisas do trabalho. Orgulho. Melindre. Quando a gente se sente melindrado, a gente não anda para frente, a gente fica preso na mágoa. Olha que coisa doida. Então, o Espírito de verdade, quando aponta que o egoísmo e o orgulho são os principais responsáveis por nós não progredirmos espiritualmente, é isso. E aí, o Kardec pergunta, e ele dá uma receitinha de bolo. Ele fala assim, como combater o orgulho? Ele fala assim, fazer o bem ao próximo através da caridade, com humildade. Exercitar isso, de fazer o bem ao outro, que é sair de si mesmo, sair do seu ego, sair daquilo que fica tão trancadinho aqui, só para mim, e buscar a humildade. O Cristo deixou tudo escrito, então ele vai falar assim, olha, que a sua mão direita,
Não saiba o que faz a esquerda. Não faça como aqueles fariseus que vão nas sinagogas e ficam orando em voz alta e pedindo. Quando você quiser falar comigo, vai falar em particular. Eu vou te ouvir do mesmo jeito. A gente tem que prestar atenção onde é que nós estamos nos perdendo por orgulho. Muitas vezes, o orgulhoso também, ele não consegue pedir desculpas. Ele não consegue pedir ajuda. Às vezes você está num problema familiar, você tem pessoas que podem te ajudar, mas sabe quando você está? Não vou falar, porque como vai acontecer com a sociedade se as pessoas me verem desse jeito? E você fica patinando. E o tempo passa, e as coisas passam, e a gente vai se perdendo. Sabe aquela história também? O orgulhoso é aquele que fala assim: eu não levo desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa, seja no trânsito, seja no trabalho material, seja lá no bate-papo da internet, lá alguém falou alguma coisa, eu vou retrucar, eu vou responder. E aí, gente, quem diz que não leva desaforo para casa, leva o desaforo para casa. Olha que coisa doida. Quem diz que não leva, leva. Por quê? Porque você não matou ali, você não colocou, você não calou a sua mágoa, você não calou o seu ego ali. Você levou o desaforo para dentro da casa, aquela discussão, aquele mal-estar de estar ali numa rede social, interagindo com aspereza com alguém. E aí, como nos diz o Tinho, nas palestras que ele fazia antigamente, você pega um saco de lixo, né, Tinho? Põe nas costas, chega em casa e põe o saco de lixo no meio da sala. E aí você não entende porque está um mau cheiro danado em casa. Aí seu filho fica doente, você não fica bem, tua esposa não está legal, as coisas não estão caminhando legal, e aí você vem no centro espírita, vai assistir a missa do Padre Marcelo, vai no centro de Umbanda, vai no centro, vai para onde você quiser, a gente vai atrás de ajuda, né? Mas a gente se esquece que tudo começa aqui dentro. A gente precisa entender que as pequenas mazelas são como aquela do Santo Antão. A gente vai ficando preso dentro dessas coisas. Então, gente, como é que a gente desapega do orgulho? Kardec nos deu a receita da caridade com humildade. É fácil? É muito difícil. Mas é possível. Isso que é legal. É possível. Porque nós temos exemplos e exemplos de pessoas que passaram na sua humildade e conseguiram fazer um trabalho maravilhoso, seja ele dentro da sua família, seja ele para as pessoas no âmbito social, espiritual, as pessoas conseguem. Nós só vamos caminhar espiritualmente quando a gente aprender a pedir ajuda, a falar desculpas, a quitar os nossos débitos com as pessoas ao nosso lado, a esquecer uma mágoa, a esquecer uma ofensa. O orgulho é isso, ele deixa a gente predisposto a nos acharmos. É a autoimagem que a gente faz de nós como seres superiores. Olha, eu já entendo, eu vejo tanta coisa. Muitas vezes, eu fiquei pensando aqui, como é que a gente consegue imaginar a nós mesmos com certa humildade aqui nessa terra? Olha só, vamos imaginar a espécie humana aqui na Terra. Nós surgimos aqui há mais ou menos 50 mil anos, a raça ariana que está aqui. Os animais estão aqui há milhares e milhares de anos antes de nós. Eles são do reino dévico, né? Que nós conhecemos tão pouco da evolução dévica. Os dinossauros estavam aqui há milhões de anos, trilhões. Nós somos pequenininhos. Ao nosso lado aqui, nós temos 3 milhões de espécies de seres vivos catalogados. E os biólogos contam que mais 30 milhões não foram catalogados ainda. Nós não estamos sozinhos aqui. Aí, a gente olha um pouquinho para cima, e nós estamos num planetinha na ponta da Via Láctea.
A Via Láctea, gente, tem 200 bilhões aproximadamente de estrelas, maiores, menores ou muito maiores que o nosso Sol, todas circundadas de planetas. Todos os planetas possuem, de forma concêntrica, mundos espirituais em volta deles, só na Via Láctea. E quando o telescópio Hubble deu uma olhadinha, assim, ele ficou exposto assim um pouquinho, num pedacinho do céu que dá uma moedinha, assim, ó, ele ficou na sua área, ele pegou 60 mil galáxias ali. Nós estamos no meio de algo tão grande que a gente chama de criação divina. Se alguém pergunta para mim o que é Deus, eu só sei falar aquela história do Kardec, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas eu mesmo não sei quem é Deus. Porque é algo tão grandioso, tão maior do que a pequenez do homem, porque daí acho que aquilo vai batendo no nosso orgulho e vai falando, quem que somos nós na fila do pão? Não é? Nós temos muito. Chico Xavier falava assim, o reino de Deus é tão grande que ao contemplarmos as estrelas, não tem como nós não ajoelharmos e agradecermos pela criação e por estarmos aqui. E ao mesmo tempo, Deus nos fez únicos. Nós temos uma impressão digital cada um, nós temos uma íris cada um, nós temos um código genético específico, porque Ele nos catalogou como únicos. E Ele quer que nós caminhemos para a evolução. Ele quer que nós o ajudemos nesse universo imenso, maravilhoso, que precisa de servidores fiéis, que precisa de anjos, de engenheiros siderais, para fazer as suas obras através de seu intermédio, através da sua inspiração. Mas primeiro, nós precisamos sair de nós mesmos. Nós precisamos sair daquilo que ainda nos prende. Sabe, aquela com quem você está falando, ou aquela, magoei, não vou mais ficar, vou ficar aqui quietinho. E a encarnação vai embora. Então o meu convite a vocês que estão aqui, e para mim primeiro, porque sempre que um palestrante aponta um dedo a ele, aponta 3 para ele, vamos observar onde é que nós estamos errando no orgulho. Será que eu não posso melhorar a minha relação com minha família? Será que falta uma atitude minha de ir até o próximo? Será que eu não posso melhorar a minha relação profissional, a minha relação social? Será que não depende de mim dar o primeiro passo para quebrar essa pequena mazela que, como Kardec disse, é um dos maiores entraves para a evolução do homem? E nós sabemos, hein? Nós sabemos de tudo, gente. Nós não podemos mais alegar inocência e falta de conhecimento nesse século. Eu sou muito fã do Clube da Esquina, do Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes. E tem uma canção do Beto, de 77, chamada Sol de Primavera, que ele termina a canção falando assim, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, que nessa noite, nós possamos sair daqui pensando um pouquinho, que a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pio. De verdade, obrigado. E num momento como este, nós temos não sabia de nada que o Pio ia dizer. E alguns momentos antes eu saquei um versículo de uma carta de Paulo que ele fala aos Filipenses, porque tudo isso o que Pio falou a respeito de Paulo, todo esse empreendimento, causou nele uma transformação. Eu brinco e digo que o meu alvo é o Paulo, presunçoso, não é? Não é orgulho, é verdade. Se a gente tem que mirar alguém, já que Jesus estaria meio distante, ele diz então, com tudo isso, sei estar abatido e sei também ter abundância. E toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura
como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Isso é arrancar de si o orgulho. Tudo posso naquele que me fortalece, no Cristo que me fortalece. É este Cristo que nesta hora nós vamos mais uma vez buscar. É este Senhor da vida que fortaleceu a Paulo, a Pedro, ao Zé, ao João, que é nosso conhecido, que dá força a vocês diante dos enfrentamentos, que nós agora, a convite do Pio, vamos despir de todo o orgulho e vamos pedir, vamos suplicar, vamos implorar a sua presença, porque nós precisamos. Reconheço a minha pequenez, Senhor, reconheço que sou e não sei caminhar sem você. Então nesta hora, você que está em casa, junto com sua família, ou aparentemente sozinho, você que está no hospital, recuperando-se de um enfrentamento, de uma dor física, de um problema, o que não deu tempo de chegar em casa, que está no trânsito, seja qual for a sua maneira, a nós que estamos aqui presentes, de conectar-se a esta casa, consequentemente a Deus. Dispamo-nos, vamos nos despir de toda e qualquer vergonha que poderia ser o orgulho, e pedir a Deus, Senhor da vida, que nesta hora, Senhor, nós juntamos o nosso coração para suplicar a Tua presença mais uma vez, a fim de que onde quer que se encontrem os nossos irmãos, em seus lares, em qualquer lugar, aqui, Senhor, a Tua bondade e a Tua misericórdia possa ouvir a nossa prece, Senhor. Nós não conseguimos viver sem Suas bênçãos, sem o Seu amor. Então, nesta hora, Senhor, que o Seu céu se abra sobre todos nós, e uma nesga de luz do Teu amor possa romper os espaços e possa vir tocar a cada um de nós, Senhor, que não nos humilhamos, porque diante de Ti ninguém se humilha, o Filho não se humilha, mas te suplica de coração, que essa luz possa tocar a vida de cada um de nós, Senhor, indo em direção, tocando a nossa cabeça em direção aos nossos pés, no caminho onde passar, quer seja na nossa mente, no nosso psiquismo, no nosso corpo, na nossa vida espiritual, trazer para nós outros agora, Senhor, Suas bênçãos de libertação, de todo mal, de todo medo, de todo orgulho, de todo pensamento negativo, de toda enfermidade, de toda tristeza, de todo mal. Que esta luz, Senhor, continue a nos tocar. Que por este caminho construído por essa nesga de luz extraordinária que o Senhor providencia, porque nos ama, os recursos do Teu amor continuem vindo em nossa direção e nos toquem agora mais um tanto, estabelecendo em nós Tuas bênçãos de saúde, de alegria, de coragem, de esperança, de confiança, de cura, de amor e de paz. Que estas bênçãos, Senhor, se expandam pela casa de nossos companheiros, os que estão lá agora e também os que se encontram aqui, que mentalizam seus lares. Lá temos a nossa família, lá temos aqueles que moram conosco. Envolva-os a todos, Senhor. Expanda essa Tua luz a fim de afastar e eliminar tudo que não vem de Deus,
reconstruindo, se preciso for, ou fortalecendo os mourões iluminados espirituais ao redor de nossa casa, de nossa vida, reconstruindo um teto de proteção e de defesa, a fim de que, Senhor, seja o nosso lar, onde moramos, qual seja a condição, um abrigo, um lugar que temos o prazer de voltar e dizer: que bom que cheguei, onde se estabeleça a harmonia, a união, ainda que moremos aparentemente sozinhos, a força, a alegria, a paz, e que esta paz permaneça em nós, Senhor, e se ela sair de nós, possa sair de nós para dividir com todos os irmãos que nós encontrarmos em nosso caminho. Que haja paz na terra, a começar de cada um de nós. Vamos ficar de pé. Você de casa, se puder, faça o mesmo e cante conosco agora, e sinta essa canção neste momento. Haja paz na terra, A começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor, que a cada passo que eu der, e seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em Queremos agradecer a Deus mais uma vez pelas bênçãos recebidas nesta noite, porque a paz de Jesus invadiu o nosso coração e o nosso lar, e porque sentimos agora que as forças espirituais de nossa casa adentram o nosso coração, nos fortalecendo e nos abençoando. E esta mesma paz, rogamos a Deus, possa estender a seus filhos dos quatro cantos da terra, minorando as dores dos que sofrem e multiplicando bênçãos de reconforto, de luz, de fé. Em nome de Deus e de Jesus, em nome de Dr. Bezerra de Menezes e de todas as forças espirituais que estiveram presentes no trabalho desta noite, é que pedimos a permissão para que em seus nomes nós possamos declarar encerrada a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Eu queria fazer um pedido apenas a vocês. Como nós temos o salão quase cheio, vamos deixar o pessoal da organização nos ajudar na saída para a gente não acumular muita gente ali no final. Então aguardem sentadinhos enquanto a gente canta, vai ser bem rapidinho. toda a esperança encontrei no meu Senhor. Com perseverança consegui vencer a dor. Hoje eu estou aqui e não quero mais chorar.
Boa semana. Deus abençoe vocês. Boa semana. Vão com Deus.